Boa noite a todos, tá? Estamos falando sobre a carga campo elétrico, parte 2. Hoje vamos falar sobre distribuições de cargas e os campos elétricos associados, movimento de uma carga dentro de um campo externo, uniforme, e devemos entrar já em potencial elétrico, ok? Bem, vamos por etapas. Nossa lista de coisas, tá? A aula da semana 4 já está no YouTube. Eu estou perguntando, e aí, vocês estão assistindo? Estão revendo essas aulas ou não? Viu, Antônio? Eu Professor, falo no plural essa, assim porque eu essa estou imaginando Ana assistindo depois também, viu? Vai desculpando. eu vou, eu não assisti porque essa semana teve, tive prova e tive que entregar alguns trabalhos de algumas matérias aqui. Sim. Aí não tive como me organizar, porque foi dois ao mesmo tempo. Aí pronto, mas agora essa semana já vou estar melhor para me Sim, e aí eu organizar. pergunto logo, eu tenho o atendimento, né, de 6 às 7 hoje, conforme eu combinei com vocês, né, e vocês não têm aparecido nesse horário. Eu botei logo antes da aula justamente para ficar mais fácil, né, para vocês virem. E aí, tipo assim, a gente perde muito se a gente não tem um atendimento, se vocês não participam, não trazem questões. Assim, professor, se eu está sabendo de alguma informação a respeito da aula presencial, Eu espero que a gente vá para presencial dentro de menos de um mês. Por que você pergunta? porque tem um outro professor que já tá tendo já alguma informação de que realmente, provavelmente, no outro mês a gente já está em presencial. Todo mundo já sabe, porque a gente tem um sistema de automático, né? Mais ou menos assim, ele vai contando os meses a partir de certos eventos, né? Então, a partir do momento que começou a cair o número de casos, aí ele já ligou. Então, a gente já passou fase um, já passou fase 2, a gente está atualmente na fase 3. Na fase 3, o campus está aberto, já tem professor dando aula no campus, geralmente matérias vinculadas fortemente a laboratório, principalmente as profissionalizantes, as matérias dos alunos que estão para se formar, né, que requerem laboratório. Então, isso aí tudo está no campo, já rodando. E a partir do quarta fase, aí todos voltam, né? Até a terceira fase, a volta é opcional. Então, eu, assim como muitos outros professores, né, até o nosso grupo de exatas, a gente conversou muito sobre isso, e o problema de você voltar nessa fase opcional é porque é opcional, inclusive, para o aluno. E aí você entra na situação onde você está dando aula em sala, mas tem que dar aula online também ao mesmo tempo. A gente não tem material para fazer isso, sabe? A gente não tem câmera de vídeo na sala, não tem até computador na sala, não tem, e não tem o projetor, e aí não dá para fazer a projeção simultânea. Ou seja, é uma coisa muito complicada a aula híbrida, né? Então, todos nós acertamos que a gente ia ficar online até que chegasse na quarta fase, todos voltassem. Então, na quarta fase, todos voltam. Eu acho isso muito bom, porque, inclusive, como eu falei a vocês no início, a gente ia ter aquele pico, né, do Omicron, mas o pico ia ser breve. Eu estava esperando que tudo voltasse ao normal dentro de 1 ou 2 meses. E está acontecendo isso mesmo. Rio de Janeiro já tirou a questão das máscaras e Salvador deve seguir logo em seguida, né? É, então eu acho uma boa coisa. Eu espero que da agora em diante as coisas normalizem. É, as pandemias anteriores duraram de 2 a 3 anos. Como a gente já tem 2 anos no bolso, né? A partir agora de março, eu acho que nesse ano deve terminar. E por que você pergunta, Antônio? Foi porque eu queria saber como é que iria ficar realmente, se a gente vai voltar esse mês ou o mês que vem.
É, a gente volta, eu acho que mês que vem, e eu falo eu acho, por que que eu falo eu acho? Porque qualquer coisa pode acontecer, sabe? Você pode ter um ressurgimento de casos, e se acontece um ressurgimento de casos e isso impacta, por exemplo, o sistema de atendimento de saúde, então aí a gente vai para presencial de novo automaticamente, sabe? Então a gente está nesse sistema todo pensado, a gente passou boa parte do primeiro ano da pandemia pensando o sistema e o sistema foi colocado, está colocando, sendo colocado para funcionar e ele é bom, entendeu? Ele tenta evitar uma série de coisas, inclusive que haja demanda sobre as UTIs, né, em época de números altos de casos. Bem, aí eu pergunto a você, se a gente voltar, a carga horária não é mais reduzida, não. Então a gente tem uma carga horária que é reduzida porque a gente percebeu que na internet as coisas andam muito mais rápidas. Então, quando você faz a apresentação aqui e tal, você cobre muito material, que se a gente fizesse a carga horária total, ia ser penoso para o aluno, porque ter que assistir 6 horas de tela, 6 horas de tela para a minha disciplina, para outra disciplina, assim por diante, ia ficar pesado. Então, se a gente voltar para o presencial, isso acaba e a gente volta para 6 horas por semana. Eu acho isso bom, né? Porque vai ter mais espaço para fazer exercício, fazer coisa no quadro, com mais paciência, né? Eu gosto disso. Mas você tem a carga horária de reservada, entendeu? Porque nós temos aulas 2 vezes por semana. Porque tem algumas pessoas que já manifestaram que eu assumi tais compromissos e eu não, vou ter dificuldade em voltar. Não é seu caso, não, é? Não, não. Ótimo, ótimo. Tá bom. E você acha o quê? Você acha melhor online ou presencial? A aula do senhor online é boa, entendeu? Eu Sim. dou para entender, fica, não tem nenhum empecilho, não. Mas aí a gente só sabe quando a gente faz exercício. Vamos ver quando a gente faz exercício. Então vamos continuando aqui, ó. Semanal um. O que aconteceu? Eu coloquei o semanal um lá no Google Sala de Aula, conforme eu combinei com vocês, e nem você nem Ana fizeram. Por quê? Eu vou fazer, porque eu, como eu disse, eu estava com duas avaliações. Tá. Aí eu ontem mesmo tive que fazer outra, ficar até 11 da noite para mandar para o professor Tá, eu uma acabei prova. estendendo o tempo do Semana um porque ele É, venceu, eu estendi o tempo. Se você precisar de mais tempo, você tem que me avisar, tá? Tem mais questões do que eu prometi a vocês, porque a gente já não começou logo, né? A gente começou um pouquinho atrasado, mas aí eu devo voltar para 4, 5 questões. E conforme eu falei, conversei com vocês semana passada, semana retrasada, né? Porque teve o carnaval. Então, eu conversei sobre ter atividades baseadas em planilhas, que podem ser feitas inclusive no Excel, que são muito interessantes. Eu vou até mostrar um exemplo aqui na aula de hoje, tá? Então, isso dá conta aí do meu terceiro item. O quarto item, semanal 2 segue essa semana. Então, essa semana eu devo divulgar o semanal 2. Eu vou dar um tempinho para vocês terminarem o semanal um e aí entra com o semanal 2 e também da Ana se manifestar. Porque é essencial que o pessoal esteja fazendo exercício, porque senão, você sabe, né? Fazer exercício para as disciplinas de exata é que nem rezar quando você participa de uma religião, né? Se você participa de uma religião, você tem que rezar naquela religião. Se você não rezar, você não participa, entendeu? Então, fazer exercício aqui também dessa forma, é parte de participar, de viver a disciplina, é fazer os exercícios. certo. Ok. Veja o Hewitt, tá? Estamos passando para a potência elétrica. Então, isso muda lá no Hewitt. Vai andando lá, você vai chegar em potência elétrica. Então, você já deve ter lido toda a parte lá de campo elétrico. E eu chamo a atenção porque meus alunos têm o hábito de não ler. Eu estou dizendo que é necessário ler, tem que pegar o livro e ler, senão você não consegue entender o material. Então, fique muito atento. Amadurecimento depende da leitura. O Hewitt é especial porque o Hewitt ele é muito qualitativo e pouco quantitativo, ou seja, ele dá para ler na boa,
Entendeu? Então ele vai ter uma linguagem fácil, uma linguagem tranquila, umas ideias mais fáceis. Então é a oportunidade de estar lendo esse material. Muito bem. Aí eu já vou avisando aqui, também no próximo tópico, a primeira avaliação cobrirá todo o material de eletrostática, tá? Isso inclui carga campo elétrico, que é o que a gente está vendo, e devo fechar isso hoje, potência elétrica começo hoje, e em seguida capacitores, tá? Então note aí que são 3 pedaços, blocos de conhecimento bastante grandes, né? Então tem que fazer o semanal, senão não acompanha, tá? Ok, muito bem. O nosso fluxo, tá? Então, carga, campo elétrico, mais exercícios. Eu vou fazer exercício bem devagarzinho aqui no início para a gente poder pegar isso direito. O campo elétrico, quando há muitas cargas, distribuições de cargas, é aí que eu vou entrar com a planilha para dar uma ideia do que acontece. A gente não vai fazer o cálculo explícito, não. O movimento de uma carga elétrica em um campo elétrico externo uniforme, então isso é padrão, a gente tem interesse em como é que as cargas se movem dentro de campo elétrico. Então a gente vai pegar 2 placas assim, botar uma carga dentro e ver o que acontece no movimento dela. Vai dar o movimento uniformemente variado. Então é uma coisa que a gente já estudou lá na Tópicos de Física 1. Então fica na boa a gente adaptar isso aí para a situação onde tem uma força sobre a carga de origem elétrica devido ao campo elétrico. E se der tempo direitinho, a gente entra em potencial elétrico aqui, tá? Mas assim, eu vou estar sempre tentando pautar o nosso andamento conforme a resposta de vocês, tá? Então, vocês vão conversando comigo, se estiver muito devagar, pede para ir mais rápido, se estiver muito rápido, pede para ir mais devagar, tá? Muito bem. Então, na última aula, no finalzinho, a gente falou o seguinte, ó, você tem aí uma carga, deixa eu passar aqui para outra visualização para a gente poder usar o mouse. Então, muito bem, você deve estar vendo meu mouse aí na tela agora. Considere uma carga fonte elétrica pontiforme que é igual a 1,5 nanocoulombs. Determine o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico para cada caso, sendo as distâncias de A, ou ponto A, até a carga 1 centímetro, B até a carga 2 centímetros e C até a carga também 2 centímetros. Respectivamente, desenhe os vetores campo elétrico para cada uma das posições. Então, a gente fez isso na última aula, tá? Então, nossa resolução foi a seguinte. Então fica uma dica aqui, o campo elétrico em torno dessa carga é um só. Embora eu esteja fazendo o cálculo em 3 posições diferentes, ainda assim é um mesmo campo. É como se eu dissesse assim, olha, tem um lago, tá? Aí a profundidade muda de ponto a ponto. Mas em todos os lugares eu ainda chamo de profundidade. Tá? Então ainda é uma coisa só, é a profundidade, mas ela vai mudando de ponto a ponto. Podemos determinar o campo elétrico em qualquer ponto do espaço. Então eu determinei aqui em A, determinei em B, em C. Pela geometria aqui, já dá para dizer o seguinte, ó, o campo elétrico de uma carga pontiforme, ele cai com o quadrado da distância. Então, de A para B, tá? Como a distância dobrou, o quadrado do dobro vai ser um fator de 4. Então, o campo elétrico em B é 4 vezes mais fraco que o campo elétrico em A. Então, o campo elétrico é mais intenso em A, mais fraco em B. Em C, você vê que tem a mesma distância para a carga teste, ó. Então, 2 centímetros. Quer dizer que o campo elétrico em B e o campo elétrico C, pelo menos em módulo, é igual. Claro que vai mudar a direção e sentido. Então, a gente fez essa conta na última aula e a gente chegou a essa conclusão aqui, ó. A gente falou que o campo elétrico em módulo, no ponto A, vai ser K vezes Q sobre a distância R ao quadrado. A gente fez a substituição aqui. A gente tirou que o campo era 13,5 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Então, campo elétrico, devido a cargas pequenas, então a gente tinha aqui nanocoulombs, dá um valor alto do tipo 10 a quarta para distâncias de 2 centímetros, tá? 1, 2 centímetros. Aqui foi 1 centímetro. Se eu vou com o campo elétrico, tá? Eu coloco o campo elétrico em B, eu vou ter o seguinte: o campo elétrico cai para 1/4 do seu valor original. Então eu peguei 13,5, dividi por 4,
né? 13,5 vezes 10 a 4 dividido por 4, e deu 3,375 vezes 10 a 4 newton por coulomb. Claro que se eu quisesse, eu podia voltar para essa expressão aqui, substituir os valores e obter o número direto, né? 3,375. Eu só economizei tempo aqui, ó, dividindo por 4. E economizei mais tempo ainda quando eu disse que o campo elétrico em C, em módulo, é igual ao campo elétrico em B, em módulo. Então eu já sei a resposta. Quanto à questão do desenho do campo elétrico, ficou faltando na última aula. Então a gente pode desenhar isso aqui usando aqui nossa ferramentazinha do Jamboard, tá? Então, se eu pego aqui e penso em desenhar o campo elétrico, eu tenho primeiro a carga positiva, eu vou colocar ela bem aqui, ó, e vou colocar um símbolo de positivo. Eu tinha lá um eixo horizontal e um eixo vertical. Muito bem. Então, eu preciso agora desenhar o campo elétrico na posição A, que estava mais ou menos aqui. Vou botar uma bolinha. A posição B, que estava o dobro da distância. E a posição C, que estava bem aqui. Como essa é uma carga positiva, eu vou botar aqui uma cor diferente. Deixa eu botar aqui uma cor azul para o meu vetor campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico aqui, nesse pontinho, vou botar um pouquinho para a direita para ele poder ficar visível. Deixa eu voltar aqui. Então, eu botei aqui, ó. O vetor vai ficar assim. E esse vetor aqui no ponto B vai ficar um quarto tamanho, mas também apontando para cima. Uma coisa que é difícil fazer é desenhar. Muito bem. E aqui eu vou ter um vetor campo elétrico, mas apontando para a direita, do mesmo tamanho que o de cá. Então eu tenho aqui o campo elétrico em A, o campo elétrico em B, o campo elétrico em C. Geralmente a gente usa o símbolo assim, ó, vetor campo elétrico avaliado em A. Ok? Então você pode botar do lado do vetor. Ou então, vetor campo elétrico avaliado em B. Ou vetor campo elétrico avaliado em C. Ok? Mas todos são o mesmo vetor. É como se eu pensasse assim, ó. Imagine que você tem. Eu vou desenhar uma situação equivalente a essa, tá? Então imagine aí que você tem um poste aqui, ó, no meio de uma encruzilhada. E alguém vem e bota um pano aqui em cima. E esse pano assim, ó, sobe e desce do outro lado. Então, se eu pensasse em termos como é que fica o pano ia ficar assim jogado, ó. Aí eu posso dizer qual é a altura até o chão para, por exemplo, um ponto que está nessa posição. Qual é a altura até o chão para um ponto que está aqui? Então, essa altura aqui você ia pegar assim, ó. Essa altura aqui você ia pegar assim, você ia medir. Muito bem. Isso me permite, então, passar aí para autotransparência, tá? Olha aqui a ideia. Pesquise nas aulas anteriores e desenhe o campo elétrico dessa carga. Qual a relação entre os vetores desenhados na questão anterior e as linhas de campo? Então, eu peço que desenhe o campo elétrico sempre utilizando linhas de campo elétricas. É o que a gente vem trabalhando aqui, né? Então, se a gente volta aí para o Jan, a gente pode fazer o seguinte, ó.
desenhar o campo elétrico de uma carga positiva, como foi pedido. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar uma bolinha, que é a carga positiva, e as linhas de campo, elas são assim, ó. Para essa carga positiva, elas saem do positivo a 90 graus da superfície e se espalham para todos os lados. A gente fala que divergem. Essas linhas todas estão a 45 graus uma da outra. Minha maior dificuldade é desenhar, no quadro sai melhor. Então as linhas de campo, elas ficam assim, ó. Então eu peço a vocês na atividade semanal 1 para desenhar. Então, ó, você bota umas flechinhas assim, tá? Isso para carga positiva. E aí você bota o símbolo da carga, essa é a minha carga Q, né? E bota o símbolo do campo elétrico. Este é o campo elétrico de quem? Se você quiser botar, pode botar o campo elétrico da carga Q. Não precisa não, porque como eu falei, campo elétrico só tem um, né? Então, esse campo elétrico está muito influenciado pela carga Q que está ali do lado. Muito bem, então a gente pode voltar para a apresentação. E aí eu já respondi essa questão, foi aquele desenho que eu mostrei, né? Qual é a relação com os vetores? É o seguinte, se você desenhar os vetores que eu desenhei na questão anterior em cima das linhas de campo, você vai ver o seguinte, que as linhas de campo e os vetores que eu desenhei têm a mesma direção e sentido. Então, nesse caso, como as linhas de campo são retas, os vetores são coincidentes com a linha de campo. Então, aí é a palavra especial, coincidente. Em outros casos que a gente vai ver, e o caso mais geral, é que os vetores de campo são tangentes a linhas de campo elétrico, ok? Então, acontece que você tem a tangência, né? Como caso mais geral, no caso de uma linha reta, tangência quer dizer coincidente, quer dizer a mesma coisa. Muito bem. O outro exemplo, determine, isso aqui é especial, né? Determine a força elétrica sobre uma carga teste Q0 igual a 1,5 nanocoulombs colocada em primeiro A, depois em B, depois em C, ou seja, sucessivamente. Desenhe os vetores de força em cada situação. O que acontece se a carga-fonte é negativa? Então veja aqui, ó, tá aqui a minha carga, certo? Aqui é a carga-fonte, aqui é a carga-teste. Eu tenho duas cargas. Você pode sentir uma vontade de usar a expressão para força de Coulomb. Então, lembrando qual é a força de Coulomb, força de Coulomb diz que a força entre duas cargas pontuais é justamente a constante da eletrostática, que é aquele K, que tem um valor definido de 9 vezes 10 a nona, newtons, metros quadrados por Coulomb ao quadrado, né? Vezes a carga teste multiplicada pela carga fonte dividida pela distância ao quadrado. Então, como eu estou continuando aqui o exemplo anterior, a carga fonte tem a mesma intensidade, né, de carga que na questão anterior. Quem entra aqui de novidade é justamente a carga teste. Então, você pode se sentir tentado a usar justamente a força de Coulomb. Acontece que a gente já adiantou o barco pra caramba. A gente já calculou o campo elétrico na posição A. Lembre aí, ó, a gente disse que o campo na posição A era 13,5 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Então, a gente pode usar esse resultado e ganhar bastante tempo. Então, voltando aqui, eu coloquei uma carga teste, então eu posso agora voltar para o meu Jamboard e dizer o seguinte: se eu tenho
Vou colocar aqui um separador, tá? Porque eu estou fazendo outra questão. Então, a gente tem a carga-fonte aqui, tá? E aí eu tenho a posição A bem aqui. Essa é minha posição A. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Que o campo elétrico em A, pelo menos em módulo, é igual, e a gente já fez essa conta, é 3,5 vezes 10 à quarta newtons por coulomb. Então, eu agora vou fazer o seguinte, vou colocar aqui nessa posição, em cima do ponto A, outra carga positiva. Então, essa aqui é minha carga fonte e essa aqui é minha carga teste. Positivo, positivo, eu vou colocar um vetor aqui para cima de repulsão. Eu vou chamar essa da força que atua sobre a carga teste. Então, eu botei um F0zinho aqui, ó. Essa é minha força elétrica. Você não precisa botar o zero. Pode deixar só F. Fica implícito que é a força sobre a carga teste. Aí o seguinte, você pode perguntar, sim, mas uma repele a outra, então deveria ter um segundo vetor aqui embaixo. Só que nessa questão o que se pede é a força sobre a carga teste, ou seja, colocou-se um foco no que está acontecendo bem aqui. Ou seja, eu vou ignorar o que acontece com a carga fonte. A minha carga fonte, ela é fonte de um campo elétrico na posição A, apenas isso. E nós vimos o seguinte, que se eu quiser calcular a força sobre a carga teste colocada naquela posição A, é só eu pegar o valor da carga teste e multiplicar pelo valor do campo elétrico na posição A. Isso então vai ficar fácil, porque Q0 é somente 1 nanocoulomb. Então eu vou ter 1 multiplicado por 10 nano é menos 9 nanocoulombs, multiplicado aí por 13,5 e eu vou ficar sem espaço. Então vou continuar aqui do outro lado de cá, deixa eu botar aqui, ó, multiplicado, e vou repetir o multiplicado aqui. Eu vou aproveitar esse pequeno pedacinho que eu tenho aqui. 13,5 vezes 10 elevado à quarta newtons por coulomb. Aqui é coulomb somente, então deixa eu corrigir isso. É nanocoulomb. Então eu tenho ó, um C maiúsculo. Você vai ver o seguinte, que nessa multiplicação, esse coulomb corta com o coulomb de cá, dando uma resposta em newton. Então eu tenho que o módulo da força F, vou colocar aqui em cima. Então esse resultado, eu estou colocando bem aqui, multiplicando, vai ficar o mesmo 13,5 vezes, eu tenho aqui, ó, 10 à quarta, vezes 10 a menos 9, então eu só preciso somar as potências, então eu vou ter vezes 10 elevado a menos 9 mais 4, que vai dar menos 5. E aí, a minha unidade, como eu falei, o coulomb cortou, vai ser newton. Então, esse aqui é o meu resultado. Muito bem, então isso responde. Note que eu não precisei voltar e calcular tudo de novo. Eu reaproveitei o resultado da última questão. Muito bem. Voltando então para a apresentação, eu já respondi, desenhe os vetores de força em cada situação. Então aqui, ó, nessa situação A, que foi a única que eu calculei, eu deixo B e C para vocês fazerem, o vetor A tem a mesma direção do campo elétrico, está para cima. Então é só desenhar uma flechazinha para cima.
Quando eu vou colocar a carga teste em B, então eu vou apagar dessa posição, colocar em B, e aí eu vou ter um vetorzinho para cima. Quando eu trouxer para C a carga teste, eu tirar de A, tirar de B, colocar em C, aí eu vou ter uma forçazinha para a direita. Ou seja, se a minha carga teste, né, minha carga teste por convenção ela é positiva, então o campo elétrico e a força sobre a carga teste nessa posição tem a mesma direção e sentido. Então isso aí resolve. Tudo bem. Outro exemplo, determine a força elétrica sobre uma carga teste colocada. Ah, essa aqui é a mesma, né? A gente já fez essa aqui. Muito bem. Existem outros campos elétricos ou é só o campo de Coulomb? A gente vem trabalhando a ideia do campo de Coulomb. Existem outros campos elétricos? Acontece que existe. Sempre que você tiver uma única carga, positiva ou negativa, aí eu vou ter o campo elétrico de Coulomb. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sei calcular esse campo. É só pegar o valor de K, multiplicar pelo valor da carga e dividir pela distância ao quadrado até a posição aonde eu quero calcular o campo elétrico. Ok? Mas se eu tiver duas cargas, aí já não é mais o campo de Coulomb. Se eu tiver três cargas, já não é mais o campo de Coulomb. Ou seja, toda vez que eu tiver outra distribuição de carga, que não seja essa única carga, a situação muda. E eu tenho então um campo elétrico diferente. Vamos aqui para um exemplo, tá? Então, considere duas cargas fontes elétricas. Agora, olha a diferença. Antes eu tinha uma única carga fonte, agora eu tenho duas. Essas duas cargas fontes têm a mesma intensidade de carga, ou seja, 1,5 nanocoulombs. Uma carga é positiva, a Q1, e a outra é negativa, conforme o desenho. Note aí que a gente definiu aí a distância até essa primeira linha, essa primeira circunferência da origem até a primeira circunferência como sendo 1 centímetro. Da origem até a segunda circunferência eu tenho 2 centímetros. Ok? Então pede-se o seguinte: determine aí o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico resultante em A, B e C, né? Ou você pode botar A, B ou C sucessivamente, tá? Então a gente quer falar de o que acontece em A, em B e em C. Lembre que para A distância é 2 centímetros, então bem aqui, daqui para cá é 2 centímetros. Daqui até B é 1 centímetro, daqui até C é 2 centímetros novamente. Então, pede-se o seguinte, desenhe os vetores. Em uma questão de campo elétrico, note que é esperado que você saiba, como alguém da área de eletromecânica, você entenda que campo elétrico é um vetor. Então, quando se pede determine o vetor, então está implícito que você vai responder com módulo, direção e sentido. Então, vamos fazer aqui o campo elétrico em A, em B, em C, desenhando os vetores primeiro, e depois a gente vai fazer o módulo, ok? A gente vai fazer o módulo campo elétrico, tá? Na posição de A, e vamos fazer também, por exemplo, na posição de B, para ver como é que fica isso. Isso fica bem diferente, porque trata-se de vetores. Então, vamos lá. Voltando, então, para o nosso Jamboard, eu vou mudar a página aqui para a gente desenhar a situação. Então, o que a gente tem? A gente tem um eixo horizontal, a gente tem uma origem, vou marcar a origem bem aqui, com um eixo vertical. Pô, que linha vertical danada é essa? Vou botar uma carga aqui, que é uma carga positiva, e vou botar outra carga simétrica aqui, também positiva. E note então que essa distância aqui
pelo nosso desenho, é 1 centímetro. E essa distância de cá também é 1 centímetro. E aqui, ó, eu quero o campo elétrico na posição de A. A está bem aqui. Essa distância até A, conforme o enunciado, a partir da origem é 2 centímetros. Então, eu quero desenhar os vetores, o vetor resultante do campo elétrico. E olha, falar vetor resultante é uma certa repetição. Né? O campo elétrico, como eu venho insistindo, só tem um. Então não tem nada mais do que o campo elétrico que resulta dessas duas cargas. Então dizer que é um campo elétrico resultante é complicado, né? É que nem vento, por exemplo. Digamos que você está em um lugar e aí tem a ventania vindo do lado direito e a ventania do lado esquerdo. Onde você está sentindo um vento. Se não fala assim, eu estou sentindo o vento resultante. Não. De fato, você percebe que, por exemplo, se for duas janelas, que as duas janelas estão contribuindo para o vento, mas aí, mesmo assim, na sua posição, ainda é o vento. Né? Então, você não fala vento resultante. Da mesma forma que campo elétrico resultante é uma redundância. Muito bem. Aqui, eu vou querer desenhar os vetores campo elétrico. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Lembre que a gente tem duas cargas. Deixa eu rotular isso aqui que eu não rotulei. Eu tenho uma carga aqui que é Q1 e eu tenho uma carga aqui que é Q2. E eu quero o campo elétrico em A. Eu vou então desenhar o vetor campo elétrico. Eu vou ter, devido à carga Q2, eu tenho uma repulsão, tá? E a carga Q2 está bem pertinho. Então eu vou ter um vetor bem comprido. Vou chamar esse do campo elétrico devido à carga 2. Então, eu vou botar um 2 aqui, lembrar que essa é a carga fonte desse campo elétrico. Muito bem. Devido à carga Q1, eu também vou ter uma repulsão. Então, eu vou desenhar aqui um vetor bem menor, porque ela está mais longe. Então, eu vejo que o campo elétrico resultante, se eu disser assim, ó, como é que é campo elétrico? Campo elétrico vai ser simplesmente a soma de E1 mais E2. Essa aqui é uma equação escrita em termos de vetores. Sempre você pode escrever uma equação em termos de vetores desse tipo quando você tem várias cargas fontes. Sempre vai ser, o campo que tiver aqui nessa posição vai ter que ser o campo de uma somada com o campo da outra, somada com o campo da outra, da outra. Mas isso não quer dizer a soma da álgebra, a soma de 1 mais 1 é 2. Ela quer dizer a soma vetorial. Então você tem que levar em conta o caráter vetorial. Como aqui eu vejo que os dois vetores estão apontando na mesma direção, então eu posso dizer, olha, o módulo do campo elétrico nessa posição tem que ser a soma do campo 1 em módulo mais a soma do campo 2 em módulo. E isso aqui já é considerando a geometria do problema. Outras questões, a tradução da equação vetorial para uma equação em termos de módulos, pode ter um sinal até diferente aqui. Pode ser feito usando Pitágoras. Eu tenho várias alternativas. Okay? Mas eu vou ficar atento a como é que estão esses vetores. Como os dois vetores estão para a direita, é tranquilo. Então agora eu vou calcular o campo elétrico devido a 1. Então eu boto aqui o campo elétrico devido a 1. Em módulo vai ser igual a K, a carga Q1, dividido pela distância de 1 até o ponto A elevado ao quadrado.
Fazendo as substituições aqui, eu vou ter 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, multiplicado pelo valor da carga, que é 1,5. Eu só vou colocar aqui nanocoulomb, lembrar de eu botar aqui, ó, 10 a menos 9, tá? Dividido pela distância, a minha distância aqui, ó, é 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Então, eu vou ter aqui dividido por 3 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. Então, faça essa conta aqui, faça a conta do outro também, do campo elétrico devido a 2, que eu vou ver a minha conexão aqui com minha bateria, que senão meu computador vai desligar, ok? Então, faça aí para mim essa conta, viu, Antônio? Volto já. Conseguiu fazer, Antônio? O que fazendo aqui? Ok. Note aí com uma coisa aqui, ó, nessa questão, dá para ver que esse 10 a nona corta com o menos 9 aqui, ó, do nano. Você deve usar uma calculadora. 9 multiplicado por 1,5 dividido por 0,03 ao quadrado vai dar, então, confere aí, 15.000, foi o que você obteve? Eu obtive aqui, ó,
1,5. O bichinho ficou feio. 1,5 vezes 10 à quarta. E minha unidade é Newton por Coulomb. E já se eu repetir essa conta para o campo elétrico devido a 2, o que vai mudar? Em vez de ter 3 centímetros no denominador, eu vou ter 1 centímetro. Então, se eu repito essa conta, para o caso onde eu tenho 1 centímetro, eu vou tentar colocar ela aqui embaixo. Ó. Eu vou ter que o módulo do campo elétrico devido a 2 vai ser igual a K multiplicado por Q2, que tem o mesmo valor. Eu vou tirar esse 2 centímetros aqui do caminho, que a gente já registrou isso. Dividido por R de 2 até A elevado ao quadrado. Então, o K, novamente, é 9 vezes 10 à nona Newton metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado, vezes 1,5 nanocoulombs. Então, esse 10 à nona corta com esse N aqui, que é 10 a menos 9, dividido por 1 vezes 10 a menos 2 metros elevado ao quadrado. E qual vai ser meu resultado? Olha, meu resultado vai ser um campo elétrico 9 vezes mais forte do que o anterior. Por quê? Porque entrou um fator aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um 3 ao quadrado, vai ser dividido por 9. Aqui é 1 ao quadrado dividido por 1. Então, este campo aqui vai ser 9 vezes mais intenso, 9 vezes mais fraco do que o de cá. Então, é só pegar esse aqui, que é o mais forte, e multiplicar por 9. Colocando, então, a conta, eu vou ter assim. O campo elétrico resultante em módulo vai ser o campo elétrico devido a 1 somado com o campo elétrico devido a 2. Fazendo a conta, a gente viu então que o campo elétrico devido a 1, só voltando aqui, ó, a gente viu aqui, ó, que o campo devido a 1 é 1,5 e esse de cá vai ser 9 vezes isso. Então eu vou ter 1,5, né, vezes 10 à quarta newtons por coulomb mais 9 multiplicado por 1,5 vezes 10 à quarta newton por coulomb. E se eu fizer essa conta aí, vai dar 1 mais 9, da mesma coisa, de 1,5 vezes 10 à quarta. Então, é a mesma coisa que multiplicar vezes 10. Então, meu resultado vai ser 15 vezes 10 à quarta newton por coulomb. E aí, se eu colocar isso em notação científica, isso vai ficar 1,5 vezes 10 à quinta newton por coulomb. Esse aqui vai ser o meu resultado. Para a posição A, então esse aqui, ó, vai ser o campo elétrico em A. Agora eu preciso obter o campo elétrico em B. Eu não vou estar fazendo aquele todo, né, porque nós não temos tanto tempo, mas vou deixar indicado. Para o campo elétrico
em B, temos, então você vai ter aqui um eixo, não é isso? Horizontal, uma carga aqui, outra carga aqui, e eu quero o campo elétrico bem aqui. Isso quer dizer que devido a essa carga, que a gente vai dizer aqui que é a Q1, e essa aqui, que é a Q2, ambas positivas, elas vão causar um campo repulsivo. Então, eu vou fazer uma linha pontilhada, marcando a distância até o ponto, e aí eu vou colocar o vetor no ponto. Vou chamar esse do campo elétrico, devido a 1. Essa carga aqui vai empurrar, ó, nessa direção. Vou dizer que esse aqui é o campo elétrico, devido a 2. E aí eu vou ter que fazer um paralelograma para obter o campo elétrico resultante, que vai estar empurrando para cima. Aí sim, eu tenho que agora fazer justamente essa conta aqui de o campo elétrico. É o campo elétrico devido a 1, somado ao campo elétrico devido a 2. Vou deixar para vocês fazerem a posição B e a posição C. Envolve geometria, então tem que ter um certo cuidado. Alguma pergunta aí, Antônio? Não, não, por enquanto tá tranquilo. Ok. Ok. Então, novamente, ó, dica: o campo elétrico em torno dessas cargas, agora plural, é um só tem um campo aqui. Como o campo elétrico é vetorial, esse é determinado pela soma vetorial dos campos individuais. Então você pode determinar o campo elétrico resultante pensando assim, ó, só existe uma única carga aqui, a Q1. Aí você calcula o campo devido a Q1. Depois você pensa assim, o campo elétrico devido a 2. Aí só tem essa aqui. E aí você faz a soma vetorial para obter o campo das duas cargas. Muito bem. Próxima pergunta. Pesquise nas aulas anteriores o campo elétrico de um dipolo e desenhe o campo elétrico desse dipolo. Qual a relação entre os vetores obtidos na questão anterior e as linhas de campo? Tá? Então, olha, eu tomei no exemplo anterior. Gente, eu fiz um exemplo errado aqui, ó. Antônio, me desculpe. Antônio, você vai corrigir esse exemplo para mim e vai me entregar corrigido, ó. Qual é a correção que tem que ser feita? Aqui é uma positiva e aqui é uma negativa. Quando eu passei para o Jamboard, eu botei as duas positivas. Deixa eu lhe mostrar. Olha aqui, ó. Quando eu passei para cá, eu botei a Q1 positiva e a Q2 positiva. Ou seja, eu não respondi aquela questão, eu respondi uma outra questão com duas positivas. Você vai pegar e trazer para a próxima aula para mim, corrigido, como é que você corrige essa questão aqui, para em vez de eu ter uma positiva e outra positiva, eu ter uma positiva e a outra negativa, conforme o enunciado pede. Faça essa correção para mim e traga, tá certo, Antônio? Certo. Ok, pronto. Muito bem. Então, se eu vou desenhar as linhas de campo, ele pede como é que fica esse desenho. Você vai fazer um desenho desse tipo aqui, ó. Voltando aí para o meu Jamboard. Vou passar aqui, ó, para a próxima. Então, olha aqui como é que fica o desenho do campo elétrico. Você vai ter uma carga aqui, que é positiva, outra carga aqui, que é negativa. A gente tinha também uma linha que passava assim, ó, no meio. E agora eu vou desenhar as linhas de campo. As linhas de campo a gente sabe que elas saem da carga positiva. Então, com certeza, uma das linhas saindo da positiva indo para a negativa vai ser essa aqui, exatamente em cima do eixo.
E a gente orienta essa linha com uma pequena seta assim, para dizer que está saindo positivo, indo para o negativo. A próxima linha, a gente lembra que perto da carga é ela que manda. Então é como se fosse o campo elétrico de uma única carga. Então você pode, se quiser, já adiantar e botar ó, essas linhas aqui. Se você bota essas linhas, você está dizendo que em torno da carga, quem manda é ela. Então, eu estou botando as linhas de campo, né, para um campo de uma única carga aqui perto. E aqui, ó, na outra, mesmo é verdade. As linhas de campo próxima da carga, quem manda é ela. Então, elas vão nascer a 90 graus da superfície, como se a carga estivesse sozinha. Mas ela não está sozinha. Isso quer dizer que essa linha que está aqui tem que unir com a de cá na forma mais suave possível. Então, ela deve fazer uma barriga aqui assim, ó, até chegar do outro lado. E o mesmo deve ser verdade para o canto de cá, para a parte de baixo. Então, você pode ir melhorando o traço, ele ficar bem simétrico, e aí você apaga o excesso. Essa linha de cá, ó, ela tem que chegar no ponto de cá. Então, ela tem que subir, dar uma volta um pouco maior para chegar aqui nessa posição. E deve ser simétrico aqui embaixo também. O campo tem que fazer isso aqui. Chegando aqui, ó, essa de cá deve dar uma volta tão longe que vai sair do meu desenho. Vai lá por cima e ela deve voltar para cá, sempre respeitando a questão da simetria. Essa de cá deve dar uma volta tão grande, ó, que ela vai sair do meu desenho, que ela vai chegar pelo lado de cá também. Então você vai ter algo desse tipo. E você precisa orientar todas as linhas, saindo do positivo e indo para o negativo. Tem uma linha aqui especial, que é essa linha de cá. A gente fala assim, ó, ela vai indo para a esquerda, vai dar uma volta tão longe, mas tão longe, que ela vai chegar pelo lado de cá, ó. Então a gente vai botar uma seta aqui para a esquerda, simbolizando isso. A gente vai botar aqui, ó, uma seta para a esquerda, dizendo que a gente está entendendo que a linha deu a volta lá longe, tão longe, que a gente até fala, deu uma volta no infinito e voltou pelo lado de cá. Ok? Então, esse é o campo elétrico daquelas duas cargas. Se você fosse para o ponto A e você desenhasse a linha de campo da questão que a gente fez um pouquinho errado, né? Então, o vetor está para a direita, bem aqui, ó. Então, fazendo corretamente, você vai ter o seguinte, ó. Positiva repele, mas está longe. Negativa está perto, ela ganha. Até se você der uma olhada no resultado, viu, Antônio? Eu vou até soprar para você. Seu resultado deve ser 8 vezes o campo elétrico de 13,5 vezes 10 à quarta. Depois verifique. Então, vai ficar aqui para a esquerda, porque essa aqui está atraindo mais. Bem aqui nessa posição, que era a posição que a gente estava fazendo ali, ó, eu vou ter, devido a essa carga, um vetor para cá, para a direita. Devido à carga de cá, um vetor puxando para baixo. Ó, assim. Então, quando eu fizer a soma desses dois vetores, usando o método paralelograma, vai ficar uma linha de campo para cá, ó, uma linha de campo não, um vetor para cá, para a direita. Então, meu resultante vai estar bem aqui, ó. Esse aqui é o campo elétrico devido a 1. Esse de cá é o campo elétrico devido a 2. Lembre, essa é minha carga Q1, essa é minha carga Q2. E esse aqui é justamente o campo elétrico, que é o resultado da soma de E1 mais E2, vetorial, né? Vetorial vai dar um campo para a direita. Ou seja, qual é a relação entre o vetor campo elétrico e a linha de campo? Note que nessa posição aqui, deixa eu marcar com a tinta um pouquinho diferente, ó. Nessa região aqui, o vetor está para a direita e o campo também está para a direita. Nessa posição aqui, isso é verdade. Então, a gente pode dizer que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é tangente à linha de campo naquela posição.
Ok, voltando então para a apresentação, eu vou ter o seguinte: mais perguntas. Então agora pede o seguinte, ó, considere cargas Q1 e Q2 de valores diferentes, ó, um é 0,4, outro é 0,6 nanocoulombs, localizados ao longo do eixo X, na origem e em X igual a 1 metro. Então aqui na origem e 1 metro, respectivamente. Determine as posições ao longo do eixo X para as quais o campo elétrico é nulo. Essa posição necessariamente estaria à esquerda, dentro ou à direita do conjunto de cargas. Então eu botei aqui um ponto A, porque ponto teste, digamos assim. Você vai andar, mexer A para a direita e para a esquerda até você achar a posição onde o campo elétrico é resultante. Como Q1 é positivo e Q2 é positiva, um empurra para a esquerda, outro empurra para a direita, você tem uma posição onde os dois campos vão se igualar. Quando você botar a carga aqui, ó, à esquerda, aí você vai ter as duas cargas empurrando para a esquerda, ou seja, na região da esquerda não vai ter nenhum ponto que o campo elétrico resultante é nulo. E quando você vem para a direita da carga Q2, você vai ver que o mesmo é verdadeiro também. As duas cargas empurram para a direita e você não vai ter um ponto onde o campo elétrico resultante é nulo. Então depois faça esse exercício, ok? Determine a força sobre uma carga teste de um microcoulombs colocado na posição A, B e C. Qual a relação entre a força e o campo elétrico desses pontos? A gente já fez essa questão, né? Muito bem. Outra possibilidade. A distância entre duas cargas pontiformes é de 25 centímetros. Determine o campo elétrico em A e B. E aí você poderia ter alguma coisa aqui. Saiba que... Aí você tem alguma proposição. Mas é o tipo de exercício que a gente vai estar fazendo. Então, saiba que, repare só, você tem aí as posições, ó, definidas. Pronto, agora você consegue resolver direitinho. A distância entre as duas cargas é de 25 centímetros. Você sabe que a distância até A é 10 e a distância entre B e a segunda carga é 10 centímetros também. Pede-se então, determine o campo elétrico em A e depois em B. Fica aí a proposta para vocês fazerem aqui, ó, completando esse exercício. Então saiba que eu não botei aqui 3 pontinhos, né? A informação veio no desenho, tá certo? Tente fazer e traga na próxima aula, viu, Antônio? Campos elétricos de diferentes distribuições de cargas, tá? Agora vamos dar uma olhada então como é que ficam as coisas. Vamos lá. Outras distribuições de carga. Aqui imagina o seguinte, ó. Eu fiz o seguinte, eu botei uma pancada de cargas aqui no eixo horizontal. Mas um bocado. E eu disse assim, o espaçamento entre duas cargas é 2 centímetros. E eu disse também o seguinte, ó, que o produto de K vezes Q é igual a 1. Ou seja, K é 9 vezes 10 a nona, então Q obrigatoriamente é 1,11, né, vezes 10 a menos 9. Então, multiplicando vai dar justamente 1, ok? Então isso é só para facilitar a conta. Essa conta não é para vocês fazerem, é mais para eu mostrar. Então, vou mostrar para você uma coisa interessante, tá? Então, qual é a ideia aqui? É usar a ideia de Coulomb, né, calcular o campo elétrico devido a essa carga no ponto S. Eu vou dizer que aqui é 2 centímetros e vou dizer que a posição de S aqui é dada aqui, ó, à direita, posição de S. S está em x igual a zero, então no eixo x, 0, mas no eixo y, essa distância aqui é 5 centímetros. Ou seja, se eu quero calcular o campo elétrico devido a essa carga aqui, eu tenho que calcular essa carga empurrando aqui para cima. Se eu for calcular o campo devido a essa carga, eu vou calcular o campo aqui em S, para cima, mas um pouquinho para o lado.
Quando eu fizer isso, vai ter outra carga do lado de cá. Então aqui foi a primeira carga da direita, empurrou para cima e um pouquinho para a esquerda. Mas vai ter uma carga irmã do outro lado, que vai empurrar em S para cima e um pouquinho para a direita. Note então que uma empurra um pouquinho para a esquerda, outra empurra um pouquinho para a direita, mas as duas empurram para cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o campo elétrico de cada uma dessas cargas em S e vou selecionar o componente que aponta na direção de Y, porque não vai ter campo elétrico na direção de X. Então, aqui em S, se você botar uma carga teste, ela nunca vai ser empurrada nem para a esquerda nem para a direita, ela sempre vai ser empurrada para cima. Por quê? Porque embaixo dela aqui tem uma porrada de linhas de campo empurrando para cima. Né? Então, essa linha toda sempre empurra para cima aqui no ponto S. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, pegar uma planilhazinha e dizer o seguinte, olha, passo número 1, eu vou chamar passo número 0. Eu vou dizer, olha, a posição que eu vou fazer a conta agora vai ser x é igual a 0, y é igual a 0. Ou seja, eu estou bem aqui na origem. Eu peguei essa carga aqui e vou calcular o campo elétrico aqui nesse ponto. Para esse ponto S, eu sei que x é 0 e y é 0,05. Com essa informação, eu consigo calcular a distância. Então, calculo a distância. Qual é a distância aqui, Antônio, entre essa carga de cá? Ó, essa carga aqui e esse ponto S, a distância vai ser qual? Antônio, tá me ouvindo? E aí, a distância vai ser qual aqui, ó? Opa. Aqui, ó, dessa carga até esse ponto S. Qual vai ser essa distância aqui? Ó, a posição aqui de x e y no ponto S, ó, 5 centímetros, tá vendo? Então, eu vou ter 5 centímetros aqui. Entre essas duas cargas, eu tenho 2. Então, se eu quiser calcular a distância entre essa carga e essa aqui, é fácil, é só 5 centímetros. Se eu quero 1 sobre r ao quadrado, então vou pegar 5, vou elevar ao quadrado, vou botar, na verdade, 1 dividido por 0,05 ao quadrado. Se você fizer essa conta, vai dar 400, ó. Isso quer dizer que o campo elétrico nessa posição S é igual a 400 newtons por coulomb. Então eu já fiz a conta para você. Lembre que essa aqui é uma demonstração, tá? Olha o que a gente está fazendo aqui. Eu estou demonstrando aqui o exemplo. Não estou fazendo as contas junto com você. É diferente. Só para você perceber o que está acontecendo. Então eu peguei essa carga aqui e disse o campo em S é igual a 400. Eu peguei o componente que empurra para cima, 400. Se eu for para a carga da direita, ela vai empurrar para cima, mas para a esquerda um pouquinho. Isso quer dizer que o campo não vai ser mais, o campo para cima não vai ser 400, porque a distância aumentou, eu também estou empurrando um pouquinho para o lado. Se você fizer a conta, o campo elétrico, tá, vai dar então 320. Então eu já fiz essa conta, deu 320. 320 somado com 400 vai dar então 720. Aí você pode sair calculando para todas essas cargas. O que eu quero mostrar para você, ok, deixa eu lhe explicar aqui o que está acontecendo. Ó. Você deve estar vendo aí uma planilha, tá, que está dividida aqui em partes. Tá? Eu tenho uma planilha esquerda e uma direita. Eu vou calcular o campo elétrico devido à primeira carga e à segunda carga. Se você fizer essa conta, vai dar, ó, como a gente falou, 400 para a primeira carga. Como a segunda está à direita, é um pouquinho mais longe. E também a gente tem que pegar o componente para cima, vai dar 320, tá? E aqui embaixo eu tenho um somatório, ó, a soma desse com ele próprio dá 400, né? E o próximo eu tenho
400 mais 320 vai dar 720, ou seja, eu primeiro calculo o campo elétrico, depois eu faço a soma do campo elétrico. Então eu quero te mostrar aqui o que acontece quando eu vou calculando mais e mais pontinhos. Olha o que acontece, conforme eu vou aumentando a minha planilhazinha, o campo elétrico das cargas mais longe vai ficando cada vez mais pequeno. E a soma dos campos elétricos, tá, de todas as cargas vai tendendo a um certo valor. Então, cada vez eu adiciono menos e essa linha de cá vai subindo menos a cada vez. Então, se eu pego e aumento o número de linhas, faço uma pancada de linhas, olha o que acontece, ó. O valor do campo elétrico tende a um certo valor fixo. Daqui a pouco ele não vai mais mudar. Ou seja, o campo elétrico para muitas cargas vai tender a um valor finito, ok? Bem, a gente vai ter campos elétricos que vão ser especiais para a gente, ok? Um deles é o campo elétrico de uma carga pontiforme, que a gente já viu qual é. O campo elétrico de uma carga pontiforme é Q dividido por 4π epsilon 0 r ao quadrado. Lembre que a gente falou, pode ser K vezes Q sobre r ao quadrado, ou em vez de usar o K, eu posso botar 1 sobre 4π epsilon 0, que é equivalente. A gente vai ver também o campo do dipolo, que foi aquele campo que a gente acabou de fazer, a gente fez alguns exercícios, tá? E uma coisa interessante é que no caso geral, quando você olha o campo em geral, você percebe que esse campo ele cai muito rapidamente. Por que ele cai muito rapidamente? Porque eu tenho uma positiva e uma negativa. De longe, parece que eu não tenho carga nenhuma. Então, ele cai mais rápido do que o campo de uma única carga. Outro campo interessante também é o campo da linha de cargas, é aquele que eu estava mostrando a vocês agora há pouco. Estava tentando mostrar, e eu não fiz um bom trabalho disso, porque a planilha não ficou autoexplicatória, eu vou melhorar isso depois, mas eu tenho o seguinte, que o campo elétrico resultante, devido a várias cargas positivas ao longo de uma linha de cargas, que eu considero como sendo infinita, vai ser igual a lambda sobre 2π epsilon 0r, onde lambda é a densidade de carga e o r é a distância até a linha de cargas. Outro campo que vai ser muito importante para a gente é o campo devido a um plano de cargas. Então, tem um plano carregado uniformemente com a densidade de carga. Então, a gente fala aqui, ó, sigma vai ser a quantidade de carga que eu tenho por área. O campo elétrico, então, vai ser igual a sigma dividido por 2 epsilon 0. O campo elétrico de um plano de cargas ele é constante, tem sempre o mesmo valor. Eu vou estar utilizando daqui a pouco essas duas expressões para você perceber então como é que a gente faz conta com o campo elétrico de uma linha de cargas e um campo elétrico de um plano. O que é mais importante aqui é que o campo elétrico, tá, a expressão matemática para esse campo elétrico vai depender justamente da. Posso pensar assim, ó, o campo elétrico para cada distribuição de cargas vai ter uma expressão matemática diferente. Então eu tenho para uma carga pontual, a gente sabe é o campo de Coulomb. Quando você tem um dipolo, a gente também sabe, você tem que calcular o campo elétrico resultante. Quando você tem uma linha de cargas, a expressão matemática já é outra. E quando você tem um plano, o campo elétrico é constante. Vamos fazer conta com isso aí daqui a pouco, para a gente poder, então, estar vendo como é que isso funciona. Onde é que a gente quer chegar com isso? A gente quer chegar à situação onde eu entendo o dispositivo feito por duas placas.
Então eu vou ter uma placa metálica à esquerda, uma placa metálica à direita. Eu vou transferir cargas entre essas placas, tal que eu tenha uma carga positiva na placa da esquerda e uma carga negativa na placa da direita. Nessa situação, as linhas de campo que saem do positivo e negativo, elas são paralelas. Ficam assim, dessa forma. Tá? Isso quer dizer que o campo elétrico entre essas placas ele é uniforme. Esse campo uniforme é muito especial para a gente. A gente usa ele muito em aplicações tecnológicas. Uma coisa que dá para fazer é calcular a intensidade do campo aqui. A intensidade do campo aqui é mais fácil de calcular, porque como ele é uniforme, vai dar uma constante. Mas qual constante dá? A receita está aqui na esquerda. Ó. Eu primeiro calculo a densidade superficial de carga, isso é dado pela questão, ou eu calculo. É a carga dividida pela área de uma das placas. E calculo em seguida o campo elétrico, que vai ser justamente a densidade superficial de carga. Essa letrinha aqui em grego quer dizer sigma. Vai ser sigma dividido por epsilon zero. Esse dispositivo para a gente vai ser muito importante. A gente vai chamar ele de capacitor. Ok? A gente vai duas placas paralelas, separadas por uma distância fixa, de tal forma que o campo elétrico entre as placas ele é uniforme. A gente vai chamar ele de um capacitor de placas paralelas. Tem outros capacitores com outras geometrias também. A gente vai estudar esse capacitor mais adiante. E o último campo interessante é o campo elétrico de uma esfera sólida, tá? Ou oca, então uma esfera metálica sólida ou oca. Eu tenho aqui, ó, em azul, uma esfera, ela é metálica, e na parte externa o campo elétrico fica igualzinho ao campo de Coulomb. Tá aqui, ó, vai ser justamente E, é igual à carga que eu tenho na esfera, dividido por 4π epsilon zero r ao quadrado. Isso vale para R, né, a posição fora da esfera de raio R maiúsculo. E dentro, como é que fica o campo? Acontece que o campo elétrico dentro de uma esfera metálica, ele é nulo. Seja essa esfera sólida ou oca. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, não existem campos elétricos dentro de uma esfera metálica sólida ou oca devido às cargas que estão na própria esfera. Essa esfera, então, funciona como se fosse uma certa blindagem. A gente chama isso da gaiola de Faraday. Eu vou mencionar isso mais adiante. O campo elétrico sempre é nulo dentro de um objeto metálico. Dentro de um objeto metálico sólido, o campo elétrico sempre é nulo, porque você bota cargas nesse objeto, elas vão parar na superfície e elas se movimentam até achar uma posição de equilíbrio, tal que é verdadeiro que o campo elétrico na parte interna do metal seja igual a zero. Lembre que no metal, as cargas elétricas elas podem se movimentar livremente por esse material, por esse metal. Elas não estão presas a um sítio específico. Elas vão achar a configuração em que o campo elétrico resultante na parte interna é igual a zero. É bom ler no livro, né, a parte referente justamente à gaiola de Faraday. O campo elétrico é capaz de armazenar energia elétrica. Cada um desses objetos que eu mostrei tem o que a gente chama de capacitância. O dispositivo da esquerda ele é um capacitor de placas paralelas. E a esfera também é considerado um capacitor esférico de uma única placa, digamos assim. Então, também conhecido como capacitor de armaduras paralelas, tá? É outro nome. Bem, vamos lá. Imagine o seguinte.
Primeiro exemplo aqui. Eu tenho duas hastes, tá? Que são muito longas, digamos assim, tendem a infinito. E eu quero o campo elétrico na posição de P, devido a estas distribuições de carga. O que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, ó. Existe um campo elétrico devido às cargas da esquerda e existe um campo elétrico das cargas abaixo. Como as cargas da esquerda são positivas, elas vão empurrar para a direita. Como as cargas de baixo são positivas, elas vão empurrar para cima. Em cada uma dessas hastes, eu tenho uma densidade linear de cargas. Ou seja, lambda 1 é a densidade de carga da haste 1. Lambda 2 é a densidade linear de cargas Professor, da haste 2. Hoje, pode falar. só está o gráfico aparecendo. Deixa eu ver aqui. Se você não está vendo meu mouse, não, né? Não. Veja se melhor agora. Tá vendo aqui? Agora apareceu. Beleza, valeu, Antônio. Obrigado, viu? Então você tem aí, ó, duas linhas de cargas a 90 graus. E eu quero o campo elétrico na posição de P. P está afastado da linha da esquerda por 2 centímetros. P está afastado da linha de baixo por 2 centímetros. Tá? Então, eu vou mostrar a você como calculo o campo elétrico resultante nessa situação. A gente vai usar aquela expressão que eu botei agora há pouco. Tá? Vamos lá fazer isso. Eu vou dizer primeiro que o campo elétrico em P vai ser a soma de dois campos. O campo devido ao fio 1 mais o campo devido ao fio 2. Essa expressão ela é só simbólica. Tá? Eu não consigo fazer conta com ela. Ela me diz que o campo elétrico em P é a soma vetorial do campo elétrico devido a 1 e o campo elétrico devido a 2, né? Ambos esses campos avaliados no ponto P. Muito bem. Então eu vou usar a expressão, o campo elétrico devido a 1 vai ser a densidade linear de cargas dividido por 2π epsilon 0, o valor de R1. Olha que interessante. Essa expressão não é aquela expressão lá do ensino médio que a gente chama de campo de Coulomb. Ela é diferente. Ela é o resultado, né, de eu fazer o campo elétrico resultante devido a uma linha de cargas. Eu mostrei rapidamente aquela planilha onde eu tentava mostrar como é que é o processo. Eu acho que não ficou claro. Depois eu vou voltar e vou mostrar novamente, tá? Para ficar bem claro. Aí eu vou mostrar com mais contas. O campo elétrico em 1 vai ter essa forma. E eu posso fazer a conta, ó. Lambda 1, que é a densidade linear de carga, é 5 nanocoulombs por metro. Então eu substituo no numerador. O 2 e o π ficam. O epsilon 0 é uma constante conhecida. Vai ser 8,85 vezes 10 a menos 12, coulomb ao quadrado dividido por newton dividido por metro ao quadrado. Multiplicado por a minha distância. Então, quem é R1? R1 é a menor distância entre o ponto P e a haste da esquerda. Isso vai ser exatamente 2 centímetros. Então, ó, R1 é a menor distância entre o ponto e a reta. Colocando esses valores aqui, eu posso calcular o campo elétrico. Isso vai dar 4.496 newtons por coulomb. Isso quer dizer que o tamanho desse vetor aqui, ó, é 4.496 newtons por coulomb. Isso também quer dizer que esse vetor de cá vai ser também 4.496 newtons por coulomb, porque
tanto a densidade linear de cargas é igual, como a distância também é igual. Então, E2 é igual a 4.496 newtons por coulomb. Agora eu quero obter o campo elétrico resultante. Olha aqui na tela. A partir de P, dá para ver aqui, ó, eu vou para a direita, eu tenho E1, eu subo, eu tenho E2 a 90 graus. Então isso quer dizer que eu tenho um triângulo retângulo bem aqui, ó, onde dois lados, dois catetos são iguais. Isso quer dizer que a hipotenusa, usando Pitágoras, vai ser simplesmente raiz de 2 multiplicado por 4.496. Você pode usar Pitágoras, que você vai obter esse resultado. Aqui, ó, um triângulo retângulo. E se você faz essa conta aqui, você vai obter justamente 6.358 newtons por coulomb. Então, o campo elétrico em P vai estar, ó, para a direita e para cima. A que ângulo do eixo X? A 45 graus. Então, lembre que a gente quer módulo, direção e sentido. Ou seja, que ângulo é esse aqui? Como esse aqui é um triângulo retângulo de lados iguais, eu sei que isso aqui, θ, é 45 graus. Então, a resposta completa aqui, então, fica o campo elétrico do ponto P é 6.358 newtons por coulomb, com direção e sentido de 45 graus em relação ao eixo X no sentido positivo. Direção e sentido você pode escrever com texto, você pode botar um desenho. O importante é você passar essa informação para mim. Ok, o outro exemplo, utilizando agora esta expressão aqui, que é a expressão justamente para o campo elétrico de um plano de cargas distribuídas uniformemente por esse plano. Claro, a gente considera esse plano como sendo muito grande, mas ele é uma boa aproximação sempre que eu tiver uma placa finita e a distância entre as placas seja pequena em relação ao tamanho das placas. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Primeiro exemplo diz o seguinte: determine o campo elétrico aproximado nas áreas 1, 2 e 3, devido a duas placas carregadas. Você tem aí a da esquerda positiva, a da direita negativa. Considere a área da placa como sendo de 2 metros quadrados e a carga como sendo 25 nanocoulombs. Considere a separação pequena em relação ao tamanho das placas, tá certo? Muito bem. Então, eu quero o campo elétrico na região 1, ou seja, à esquerda das duas placas. Na região 2, entre as duas placas. E na região 3, à direita das duas placas. Bora fazer essa conta aqui. Puxa aqui para o lado. E vou evoluir aqui. Primeiro, calculando quem é a densidade superficial de carga. A gente chama isso de sigma. Sigma vai ser a quantidade de carga dividido pela área da placa. Como eu falei que cada placa tem 25 nanocoulombs, eu coloquei aqui 25 nanocoulombs, e pela área da placa de 5 metros quadrados. Lembre, sempre que eu escrevo aqui ó, o Q, tá, eu vou estar imaginando que é um número sem positivo ou negativo, ou seja, a gente está pensando no módulo dela. O positivo e o negativo vem aqui, ó, e vai vir justamente de considerações vetoriais. Daqui a pouco você vai ver como é que a gente faz isso. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter que a densidade superficial de carga nessa placa é de 5 nanocoulombs a cada metro quadrado. Se eu pego aqui, né, e faço a minha conta, tá, substituindo os valores ó, do campo elétrico em módulo vai ser igual a sigma, dividido por 2 epsilon zero. Então, botei aqui o sigma, que eu já calculei aqui em cima, dividido por 2 vezes epsilon zero é 8,85 vezes 10 a menos 12 newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Dá para fazer então a conta e obter meu resultado.
565 newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico de um único plano, calculado aqui em cima, a partir dessa expressão. Mas na direita eu tenho dois planos, eu não tenho um único plano. Então vamos ver o que acontece. Primeiro, observe o seguinte: se essa placa é positiva, quer dizer que a esquerda ela empurra qualquer carga para a esquerda e a direita ela empurra qualquer carga para a direita. Ou seja, qualquer carga que coloque no espaço aqui entre as placas vai ser empurrada para a direita, devido à presença dessa placa. E eu vou ter qualquer carga aqui, se tiver somente essa placa, ela também seria empurrada para a direita. Mas olha só, quando eu adiciono o que acontece devido à segunda placa, que é negativa, eu tenho que, devido à segunda carga negativa, devido à segunda placa negativa, como o campo é atrativo à direita, ele aponta para a esquerda, e à esquerda ele aponta para a direita. Eu vou dizer que tudo que aponta para a direita é positivo e tudo que aponta para a esquerda é negativo. Eu posso então pegar aqui 565 newtons por coulomb e atribuir a cada um desses vetores com um sinal baseado no sentido do vetor, ou seja, aqui eu tenho mais ou positivo 565 newtons por coulomb. Positivo que está à direita. Aqui eu também tenho positivo. E aqui eu tenho negativo. Considerando a segunda placa, eu vou ter positivo à esquerda, positivo entre as placas e negativo à direita. Isso vai me permitir somar e obter o campo elétrico resultante. Observe que à esquerda a minha soma vai dar zero, à direita a minha soma também vai dar zero. E na parte central eu vou ter um valor dobrado, Fazendo então a minha soma, eu vou ter como resultado o campo elétrico à esquerda das duas placas é nulo, o campo elétrico à direita das duas placas também é nulo. Mas entre as placas eu vou ter justamente 1.130 newtons por coulomb. Então aí, até agora, eu já usei a expressão para o campo elétrico de uma única carga, a expressão para o campo elétrico devido a duas cargas, a expressão para o campo elétrico devido a uma única linha de cargas, e eu já usei também a expressão para o campo elétrico devido a um único plano. Eu utilizei esses campos elétricos para obter o campo elétrico resultante em situações mais complexas, na situação onde eu tenho duas linhas de carga, por exemplo, que estão a 90 graus, ou na situação onde eu tenho dois planos carregados, dois planos paralelos. Claro, é esse exemplo aqui da direita. E o que eu estou começando a trabalhar é a ideia do capacitor novamente. A gente vê que para um capacitor, o campo elétrico na região fora do capacitor é nulo, mas a região dentro do capacitor, entre as placas, ele tem um valor dobrado. Ou seja, se eu pego essa expressão aqui e dobro, vai sumir o 2 do denominador. Ou seja, o campo elétrico entre as placas pode ser obtido diretamente como sendo sigma dividido por ε0. Movimento de uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme. Então, eu peguei essas armaduras paralelas que conseguem gerar um campo elétrico uniforme e vou agora colocar uma carga dentro deste campo para ver o que acontece com essa carga.
Isso aqui representa uma mudança, porque até hoje a gente sempre falou, está aqui a carga, ela gera um campo, está aqui a carga, ela gera um campo. E agora eu estou fazendo o seguinte, estou pegando uma carga teste e colocando dentro do campo elétrico para testar o que acontece. A minha ideia é a seguinte, eu já sei como calcular o campo elétrico devido a placas paralelas, está aqui a receita aqui à direita. E eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou pegar uma bolinha, colocar uma carga positiva nela e vou jogar ela aqui dentro no espaço entre as placas onde já existe um campo elétrico. Antônio, você me diz aí o que acontece quando essa cargazinha vai entrar nesse campo? Ela vai entrar sendo essa posição, ó, tentando atravessar aqui. Quando isso acontecer, o que é que vai acontecer com o movimento da carga? Ela vai ser atraída para o outro polo, Ex o, exatamente qual? o O vermelho. vermelho vai puxar ela, o de baixo vai empurrar ela. Então, o efeito aqui, ó, vai ser esse aqui. Se, primeiro, né, se eu tiro as cargas e jogo a bolinha, absolutamente nada acontece. Aí, ó, eu tirei as cargas, jogo a bolinha, nada acontece. Agora, se eu volto à situação, coloco as cargas na placa e jogo a bolinha, o que você deve ver é isso aqui. Ela muda de trajetória, ó, faz uma curva para cima. Ela faz uma curva enquanto está entre as placas. Antes ela segue em linha reta e depois também ela segue em linha reta. Tá? As mudanças de velocidade aí é a animação que está fazendo, tá? Ela passa com a velocidade mais ou menos constante. Ok? Se a carga tivesse o sinal oposto, ela faz uma curvatura para baixo, ó, tá vendo? Deixa eu voltar aqui ela. Ela faz isso aqui, ó, desce. Vamos ver em detalhe agora, ó. Eu vou botar a carga que tá com o mesmo sinal da placa de baixo. Você tem o seguinte, como essa carga se encontra dentro de um campo elétrico, ela sofre uma força elétrica. O campo elétrico eu consigo calcular assim, e como a gente falou, entre as placas, em qualquer posição, o campo elétrico tem sempre o mesmo valor. Então eu vou dizer o seguinte, a força de Newton sobre esta carga, nessa situação, é exatamente igual à força elétrica. Claro, eu estou ignorando a atração gravitacional, nós já falamos sobre isso, que a força elétrica ela é tão mais intensa que a força gravitacional, que na maioria dos problemas a gente vai estar ignorando justamente a força gravitacional. Substituindo então, eu vou dizer, ó, a força de Newton é massa vezes aceleração, a força elétrica é carga vezes campo elétrico. Isso me permite isolar a aceleração. Então, o módulo da aceleração vai ser igual a Q0, que é a carga da carga teste, dividido por M0, que é a massa da massa teste, multiplicado pelo campo elétrico, que eu calculei aqui embaixo, e isso tudo tem que dar uma constante. Ou seja, nesta região a aceleração é constante e é para cima nesse caso. Ou seja, é uma aceleração uniforme. Se é uma aceleração uniforme, aí vale movimento uniformemente variado. Isso quer dizer que qualquer velocidade que ela tenha na direção x inicialmente vai ser sempre a mesma velocidade, ou seja, a velocidade de x não muda, tem sempre o mesmo valor. E a velocidade de y vai ser igual a velocidade em y vai ser a velocidade inicial em y mais a aceleração em y multiplicado pelo tempo. E automaticamente eu já sei também que a posição em x vai ser então um movimento uniforme, vai ser a posição inicial,
mais a velocidade em x vezes o tempo, ou seja, o componente Vx. Já a posição y vai ser a posição inicial em y, mais a velocidade inicial em y vezes t, mais a aceleração dividido por 2 vezes t ao quadrado. Então, esse é justamente o movimento que a gente estudou lá no caso gravitacional. Aqui não é o caso gravitacional, mas eu também tenho aceleração constante. Isso quer dizer que muito do que a gente aprendeu lá serve para aqui. Eu posso, então, dizer o seguinte, ó, onde é que eu vou encontrar isso aplicado? Então, uma aplicação tecnológica, você já pode ter visto ou pode ter trabalhado com um aparelho chamado o osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento para fazer medidas elétricas com muita velocidade. Então, você consegue fazer medidas de coisas que acontecem em uma fração de tempo muito, muito pequena, né, utilizando justamente o osciloscópio. São medidas elétricas, tá? O osciloscópio funciona conforme esse diagrama aqui que eu estou mostrando para você. Eu vou explicar ele já já. Agora, é interessante perceber também que tem um tipo de osciloscópio, né, um aparelho parecido com o osciloscópio que todo mundo conhece. Os televisores antigos, tá? Aqueles que hoje em dia a gente chama de Jabulani, devido ao tamanho deles. Eles todos tinham um aparelho desse tipo na sua parte interna. Ou seja, tanto o osciloscópio quanto o televisor antigo, eles têm um mecanismo dentro chamado tubo de raios catódicos. Então, o que você está vendo aí é um diagrama do tubo de raios catódicos. Como é que ele funciona? Ele funciona assim. Você tem aqui, ó, um recipiente de vidro. Esse recipiente ele é todo lacrado e você consegue tirar o ar de dentro e faz um vácuo em toda essa cavidade aqui. Do lado de cá entra um fio que vai justamente para um eletrodo. Esse fio é conectado a um terminal negativo de uma fonte. Do lado de cá, você vai ter, ó, um anelzinho metálico aqui, tá? Que você vai, através de outro fio, conectar ao positivo de uma fonte. Nessa região aqui, então, você vai aquecer, tá, a plaquinha da esquerda. Você vai perguntar, como é que eu faço isso? Geralmente a gente usa mais dois fios conectando para essa plaquinha para poder passar uma corrente nessa plaquinha e essa plaquinha ficar então quente. Quando ela fica quente, tá, acontece que ela vai vibrar. Ao vibrar, tá, ela arremessa para fora pequenas cargas. Elétrons são jogados para fora, tá, dessa placa aqui que está negativa. Acontece quando esse elétron é jogado para fora, ele é negativo e a placa é negativa, vai haver uma repulsão. O elétron é negativo e o anel na frente é positivo, então vai ter uma atração. Isso quer dizer que todos esses elétrons que são jogados para fora aqui pelo movimento térmico, tá, desse eletrodo, eles vão ser acelerados aqui, ó, nesta região, vão ganhar velocidade. Vão chegar nesse anel aqui com uma velocidade bem razoável. Acontece que o furo na parte interna do anel, ele é pequeno, permitindo que somente os elétrons que estão andando paralelos ao eixo do tubo de raios catódicos passem. Se ele passa pelo primeiro anel e ele passa pelo segundo anel, ele vai estar andando justamente bem em cima do eixo. E se nada acontecer, ele vai bater aqui nessa tela, ó. Então, você tem elétrons, são acelerados nessa primeira parte, são colimados nessa segunda parte, para ter justamente a direção do eixo, e vão passar aqui, ó, até chegar do lado de cá e bater aqui na posição X.
essa tela aqui, esse vidro, essa parte do vidro, ele é preparado com um material fosforescente. Esse material fosforescente é tal que quando um elétron bate nesse vidro aqui, ele vai transferir energia, vai passar energia a esse material fosforescente, que vai transformar essa energia, que inicialmente era mecânica do movimento do elétron, para uma energia luminosa. Então, esse material vai fosforescer. Isso é uma propriedade química desse material que você usa aqui para transformar isso em uma tela que seres humanos possam então estar enxergando. Muito bem. Quando você tem essas duas placas aqui, note que é um dispositivo igualzinho que estava mostrando agora há pouco. Eu posso conectar de baixo a um positivo e a de cima ao negativo. Isso quer dizer que aqui entre as placas vai ter agora um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ser, por exemplo, para cima. Isso quer dizer que o elétron que vem passando, como ele é negativo, em vez de ser empurrado para cima, ele vai ser puxado para baixo. E ele vai acabar aqui na posição Y. Tá? Esse é o mesmo dispositivo que existe dentro da televisão. As televisores mais antigos, especialmente os preto e brancos, quando você ligava, ele mostrava um pontinho bem na parte central. Era justamente o feixe de elétrons batendo na parte interna do vidro externo do televisor. Esse pontinho, então, ia fosforescer e você ia ver um ponto brilhante. Aí, então, no televisor, em vez de um par de placas positivos e negativos capaz de movimentar para cima e para baixo esse ponto, ele também contém um segundo par que está a 90 graus, permitindo movimentar para a direita ou para a esquerda, ou seja, alimentando corretamente as tensões de entrada dos tubos raios catódicos, você consegue fazer com que um pontinho movimente para a direita ou para a esquerda, conforme você queira, e você consegue fazer ele subir e descer, conforme você queira também. Isso quer dizer que se você começar a varrer a tela com esse pontinho, e você ligar e desligar nas posições corretas, você vai ter uma região que fosforece e outra região que não fosforece, que de acordo com a sequência de ligar e desligar, você consegue construir uma imagem preto e branco. Quando televisores coloridos foram lançados, isso quer dizer que você tinha feixes de elétrons de diferentes energias que faziam diferentes materiais na parte interna da tela fosforescer. Eles fosforeciam em diferentes cores. E aí você então tinha o televisor colorido. Claro, hoje em dia essa tecnologia para televisores ficou ultrapassada e nós temos agora majoritariamente os aparelhos em LED, né? Então os televisores são outros dispositivos que eu vou falar mais tarde, a gente chama de LED, tá? É interessante que tem um televisor Telefunken tão antigo, tá, que você consegue ver o tubo de raios catódicos, tá, no Rio Vermelho, aqui em Salvador. E até pouco tempo ele funcionava. Ficava onde tem o Largo das Baianas, tem um posto de saúde, e perto desse posto de saúde tem justamente acho que um sindicato, e nesse sindicato, no primeiro piso, no balcão, tem esse televisor Telefunken, tão antigo, que ele é como se fosse uma caixa de madeira, tem uma haste subindo assim, que bifurca, e segura uma bola de vidro. Então, esse televisor é tão antigo que ele não tem imagem quadrada para você ver, mas sim uma imagem redonda, como eram os primeiros televisores. E você entende por quê. Porque o tubo de raios catódicos, conforme desenhado aqui, ó, vai ter justamente uma tela redonda do lado de cá. Então, os primeiros aparelhos televisores, eles tinham uma tela redonda, né? Porque justamente era uma adaptação do tubo de raios catódicos, que depois foi melhorando e virou o televisor que a gente hoje em dia sente saudade.
Alguma pergunta aí, Antônio? Não, professor. Tá. Então eu vou parar por aqui. Eu não vou, como a gente gastou bastante tempo fazendo exercício, fazendo de forma bem paulatina a construção da aula de hoje, eu não vou entrar em potência elétrica, vou deixar para a próxima aula, certo? Certo. Tá bom. Então, veja o semanal, tá? O número 1. Eu vou colocar o semanal número 2 até sexta-feira. Me diga, no moral, você pode usar para comunicar e dizer se tá bom o tempo, se for mais tempo. Vamos negociando aqui, tá? Para a gente poder acomodar as necessidades aí de vocês, tá certo? Certo. Certo. Tá, e manda um abraço aí para Ana, diga que eu senti falta dela, viu? Sim. Agradeço. Tá bom, então vamos parar por aqui. Diga a ela que a aula vai estar online, tá? Que ela muitas vezes assiste depois.